Mateus 13, verso 20. Mateus 13, 20 é a parábola, né, do semeador. E tem dois tipos de terreno aqui que é interessante. Mateus 13, 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, olha o que Jesus diz. Esse é o caso daquele que ouve a palavra de Deus. Olha, veio à igreja, ouviu a palavra, né, buscou as coisas espirituais e logo recebe com alegria. Veja, a pessoa ficou feliz, né, em ouvir a palavra. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. E por que essa pessoa permanece pouco tempo? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Ou seja, Deus não está em primeiro lugar. A pessoa está buscando Deus, mas se vier uma tribulação, vem um problema, vem uma dificuldade, ela fala, não quer saber mais de Deus, não, chega, eu preciso resolver esses problemas aqui. Deixa Deus para lá. Então a pessoa não tem, como Jesus falou, não tem raiz em si mesmo. Não tem profundidade. Não cresceu nas coisas do Espírito. E essa pessoa se perde no caminho com Cristo, porque colocou o que em primeiro lugar? Eu quero uma vida segura, eu quero uma vida de riqueza sem problemas. Veio problemas, então não quero mais Deus. E continuando no verso 22, quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Novamente, ele ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. De novo, queridos, é o que Jesus estava falando lá em Mateus 6. Né? A pessoa está tão preocupada com as coisas da vida, tão preocupada com o trabalho, preocupado naquilo que tem que resolver e tal, e com o engano que as riquezas trazem, que sufoca a pessoa, sufoca a espiritualidade da pessoa. E aquela alma vai ser uma alma pobre, vai ser uma alma fraca, que não tem como lidar com os problemas da vida, não tem como ter o caráter, as virtudes que todo bom ser humano precisaria ter, não tem forças. Porque tudo sufoca a pessoa e ela está correndo atrás de coisas que não acrescentam. Queridos, os faraós, eles se enterravam, né? Faziam lá o túmulo deles e enterravam junto com eles as grandes riquezas deles. E eles levaram alguma coisa daquilo? Não. Agora, o que a gente leva para a eternidade, queridos, é a nossa vida com Deus. O que nós levamos para a eternidade é o nosso caráter, é a nossa virtude. Então, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E não, com isso, achar que está fazendo um favor a Deus. Não, eu vou à igreja. Não acho que você está fazendo um favor a Deus, queridos, porque Deus não precisa. Não precisa de mim, não precisa de ninguém. Ele nos ama e nos quer. Mas Ele não precisa de ninguém. Agora, quem precisa somos nós, queridos. É nós que precisamos da vida de Deus. É nós que precisamos vir à igreja. É nós que precisamos ouvir a palavra. Ele não precisa. Não é um favor que você faz a Deus. É um favor que você faz a si mesmo. É um favor que você faz a si mesmo, porque ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus, a sua alma vai ser fortalecida, você se cura das suas dores, dos seus males, e vive uma vida plena no reino de Deus. Uma vida de justiça, de paz e de alegria. Justiça, paz e alegria. E nós precisamos de Deus para isso. Jesus diz, queridos, quando foi perguntado, Jesus, quais são os maiores mandamentos? O que é o maior? O que Deus mais quer? Jesus falou, olha, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso é o principal, queridos, é você se apegar a Deus, é você amar a Deus. E você pensa, mas por que Deus exige, né, que a gente ama a Ele? Parece algo estranho, né, a pessoa exigir, olha, me ame, eu te ordeno, me ame. Parece algo assim meio estranho, né? Já pensou chegar para uma pessoa, olha, eu te ordeno que você me ame. É estranho, né? Mas pensem bem, eu tenho 2 filhos, o Petros e a Esther. Eu posso ordenar a eles que eles me amem? Posso. Afinal de contas, eu cuido deles, eu trouxe eles à vida, cuido deles intensamente, protejo, dou carinho, estou o tempo todo preocupado com eles, cuidando deles. E seria um absurdo se eles não me amassem, não retribuíssem esse amor. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele cuida de você, Ele te trouxe à existência, quer o melhor, se importa com você, se preocupa por você e quer o seu bem, o tempo todo te amando. Infinitamente mais do que nós conseguimos, se somar o amor de todos nós, não cabe num segundo do que Deus ama um só de nós. Então Ele pode dizer, me amem, porque eu estou cuidando de você. Seria uma ingratidão enorme se não os amassem. Então nós precisamos amar a Deus, a pessoa de Deus. Não as coisas de Deus, não as doutrinas de Deus, não as pessoas de Deus. Vamos amar tudo isso, mas em primeiro lugar e acima de tudo, Deus. Porque se um dia você perder as coisas, mantenha-se por causa de Deus. As coisas se repõem depois.
E se um homem de Deus ou uma mulher de Deus que você ame, ela se perder, você não se perde, porque você ama a Deus em primeiro lugar. É Ele que está acima. E se você ama as doutrinas de Deus e, de repente, você entendeu uma errado, você não se afasta. Por quê? Porque você ama a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. O livro de Eclesiastes diz, né, que tudo na vida, queridos, que a gente vai buscando aqui debaixo do sol, tudo é vaidade. A gente faz muita coisa, queridos, por vaidade. Muita coisa mesmo. E não tem muito problema, né? A gente procurar se vestir bem, procurar ter a melhor roupa, a melhor comida, procurar viajar e conhecer lugares lindos. Mas há coisas mais profundas. Não podemos fazer disso os nossos deuses. Na Bíblia a gente lê, né, o tempo todo Deus combatendo os ídolos de pau e de pedra que as pessoas cultuavam. O que acontecia antigamente? As pessoas pegavam um pedaço de pau, esculpiam um animal, esculpiam uma pessoa e diziam, esse aqui é o nosso Deus. Adore, vamos adorar isso aqui. E todo mundo se prostrava diante daquilo, todo mundo colocava sua esperança naquele pedaço de pau, naquele pedaço de pedra. E o tempo todo Deus foi ensinando à humanidade, olha, eu sou Deus. Não criem deuses para vocês, confiem em mim. E hoje, muitas vezes, o que se torna o Deus das pessoas? É o Deus, não de pau e de pedra, mas é o Deus de papel, né? O dinheiro, o Deus de plástico, do cartão de crédito, o Deus das ações na bolsa. Não coloque a sua vida nisso. Que a sua vida não seja um número de reais ou de dólares. Que a sua vida seja algo em Deus, algo precioso em Deus. Porque essas coisas, queridos, por mais que você tenha, elas não preenchem. Elas não preenchem porque o ser humano foi feito para viver em amor, para se sentir amado, né, para se sentir importante para alguém. Dinheiro, riqueza, essas coisas não preenchem. São necessárias, mas não preenchem. Então, que a gente aprenda, queridos, a organizar a nossa vida e ter a mente de Cristo, a focar em Deus. Abra comigo em 2 Pedro, queridos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha a mente que nós precisamos ter, queridos, para viver a plenitude de Deus, a vida de abundância que Jesus quer que nós tenhamos. 2 Pedro 1, 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Muitas promessas que Deus nos deu, né? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Está vendo? A corrupção que é causada pelo quê? O que causa, queridos, tanta corrupção no mundo? O que faz as pessoas se venderem? O que faz as pessoas se tornarem más? O que faz as pessoas mentirem? O que faz as pessoas tratarem um outro mal, xingar, etc? O que? É a cobiça. É amar a coisa errada. Se você amar a Deus, tudo que você quer fazer Deus feliz, você vai mentir? Não vai. Você vai tratar alguém mal? Não vai. Você vai ser desonesto? Não vai. Agora, se você ama o dinheiro, se você ama o sucesso, aí você vai mentir. Aí você vai se vender, aí você vai destruir a sua alma correndo atrás dessas coisas. A corrupção que há no mundo é causada pela justiça, pela cobiça. Verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se. O que a gente precisa se empenhar? Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutíveis. Então, queridos, vejam só o que nós precisamos colocar em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, queridos, antes de qualquer coisa, é sermos pessoas mais cheias de amor, com mais virtude, mais conhecimento de Deus, mais piedade, pessoas boas, pessoas que perseveram, pessoas que têm domínio próprio, pessoas que têm amor. Isso tem que estar em primeiro lugar. Isso. Porque, meu irmão, se você for a pessoa mais simples dessa terra, e você tem tudo isso aqui, Deus olha para você e fala, essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Essa pessoa é uma pessoa que me alegra. Essa pessoa é uma pessoa boa, que as pessoas querem estar perto. Uma pessoa amorosa, uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz, uma pessoa forte, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem domínio próprio. Essa pessoa, Deus olha e fala, essa pessoa é bem-sucedida. Essa sim. Os grandes famosos, os grandes poderosos, todas essas coisas, irmãos, Deus olha assim, ó. E, sinceramente, Deus olha isso para as pessoas, e olha pessoas pequenas, pessoas superficiais, pessoas
podres, que se escolheram se apodrecer, escolherem se tornarem maus. E Deus não dá valor nenhum para isso. Nós, o ser humano pode até valorizar, olha aquela pessoa, aquela famosa. Deus não está nem aí para essas pessoas. A pessoa famosa para Deus é desconhecida pelo mundo. Quem as pessoas estão falando aqui? Estão falando das pessoas famosas, Donald Trump, estão falando do ator famoso agora no céu. Não estão falando de ninguém dessas pessoas. Os anjos entre si não conversam sobre essas pessoas poderosas, ricas, mais corruptas, que se venderam. Não tem o assunto não chega lá. São pessoas desconhecidas. Agora, lá no céu se conversa. Dos homens e mulheres de Deus que optaram por viver a vida de forma correta, servindo a Deus e colocando a fé em Deus. Esses sim os anjos conhecem. E até os demônios. Certa vez, uma pessoa endemoniada, umas pessoas que ouviram Paulo expulsar alguns demônios, tentaram imitar Paulo. Fala, olha, demônio aí, em nome de Jesus, do Jesus que Paulo prega, saia. O que o demônio falou? O demônio falou, olha, Paulo eu conheço, pessoa famosa, a gente conhece lá e tal. Jesus também, agora vocês quem são? E o que aconteceu? Aquela pessoa endemoniada deu uma surra naqueles ali. As pessoas que servem a Deus podem ser desconhecidas pelo mundo, mas são conhecidas pelos anjos, pelos demônios e principalmente por Deus. Porque Deus olha para essas pessoas e diz, meu servo bom e amado, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora vamos escolher ser bem-sucedidos aos olhares do mundo, aos olhares de Deus. Que a gente seja fiel, queridos, no pouco que a gente tenha, seja fiel. Porque a promessa de Deus é, no muito eu te colocarei. Servo bom e fiel, no muito eu te colocarei. Então, queridos, o grande princípio aqui de você colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que acontece? Você coloca isso em primeiro lugar e Jesus diz, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, a solução para muitos dos problemas não é você correr atrás da solução material do problema, é você buscar o reino espiritual. Porque você busca o reino espiritual e aquelas coisas que você não tinha solução são acrescentadas. Então, a resposta muitas vezes não é correr atrás daquela coisa, é correr atrás de Deus e falar, Senhor, fica comigo, Senhor, me dá forças, Senhor, me abençoa. Abra comigo no Salmo 37, queridos. As demais coisas serão acrescentadas. Promessa de Deus para mim e para você, queridos. Salmo 37, verso 3. Olha o que a gente precisa fazer, queridos. Confie no Senhor e faça o bem. É simples assim, queridos. Isso aqui é cristianismo. Ó. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, como é que você atende os desejos do seu coração? É se vendendo? É correndo atrás? Não, é se alegre no Senhor, é buscar o Senhor em primeiro lugar, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como ao sol do meio-dia, que você é inocente. Então, queridos, esse é o princípio, é confiar no Senhor e fazer o bem, e buscar se alegrar em Deus, não nas propostas do mundo, não na forma que o mundo vive, é viver com Deus. E se você se alegra em Deus, se você busca ao Senhor, as demais coisas são acrescentadas, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Promessa do Senhor, queridos. Veja, queridos, então, o segredo da vida abundante de Jesus é buscar o reino de Deus. Porque se você busca o reino de Deus, as coisas são acrescentadas, Ele satisfaz o seu coração, chega a resposta para as coisas da sua vida. Os judeus, por exemplo, quando Jesus estava na terra, eles buscavam soluções materiais. Eles perguntavam, Senhor, quando é que você restaurará o reino a Israel? Quando você vai restaurar o reino? Porque os judeus eram dominados pelos romanos, né? Havia um império romano que dominava a região. E os judeus perguntaram, quando é que você vai restaurar o reino de Israel? E Jesus diz, olha, essas coisas materiais, se você restaura o reino, depois perde. Se você recebe uma cura, depois adoece e morre de novo. O que tem que estar em primeiro lugar? A salvação, a vida espiritual, isso em primeiro lugar. As outras coisas vão sendo acrescentadas no tempo de Deus. Abra comigo em Filipenses 4, queridos. Olha o que a Bíblia diz, que é o segredo de estar contente. Filipenses capítulo 4. Qual que é o segredo que a Bíblia nos diz para estar contente em toda e qualquer situação?
Filipenses 4, verso 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, olha, tem um segredo aí, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o segredo, queridos, é buscar ao Senhor, porque Ele nos fortalece. Porque nenhum ser humano está isento de passar por problemas. Agora, o cristão, ele está isento de passar por problemas sem Deus. Isso nós estamos isentos. Nós vamos caminhar na terra debaixo da proteção do Senhor e na força do Senhor. E através dele nós tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Então o segredo, queridos, para você ter força, o segredo para você vencer nessa vida, para ser bem-sucedido, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e deixar que Deus te fortaleça. Volta algumas páginas em João capítulo 15, verso 7. Jesus dizendo: se vocês permanecerem em mim, ou seja, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, buscar a justiça de Deus, né? A palavra de Deus permanecendo em nós. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Veja que loucura que Jesus faz, queridos, a promessa que Ele diz. Se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, ou seja, se nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, se a gente coloca a nossa vida em justiça, andando de forma correta, confiando em Deus e fazendo o bem, Jesus diz: peçam-me o que vocês quiserem e eu atenderei. Então a solução para os nossos problemas materiais, os nossos problemas da alma, está na parte espiritual. Jesus diz: permaneça em mim. Coloque a minha palavra no centro da sua vida, obedeça, ande em justiça, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, e eu atenderei. Jesus nos promete isso, que vai nos guardar, que vai nos proteger, que vai nos abençoar, se nós colocarmos esse reino em primeiro lugar, e a justiça dele em primeiro lugar. Vamos fazer de Deus a nossa prioridade, queridos. Vamos fazer dele o centro da nossa vida, porque aí sim, nós vamos ter alegria, aí sim nós vamos ter uma vida plena. Vamos ficar de pé, queridos? Queridos, eu tenho plena certeza disso, porque eu vivo isso, e vivo isso há mais de 20 anos que eu ando com Cristo. Muitas vezes a gente busca na palavra, né, uma sabedoria, uma inteligência para resolver problemas, né, busca uma resposta de Deus para resolver o problema, e muitas vezes a resposta não está no problema. A resposta está em buscar as coisas de Deus. Quanto mais você busca a Deus, busca as coisas do alto, Ele cuida de você aqui embaixo. Isso é segredo, isso é bênção, queridos, você buscar a Deus.